Nessa aula eu vou estar fazendo aqui a configuração desse formulário. Quando a gente clicar aqui em confirmar, ele fazia a liberação do acesso. Antes, quero dizer que se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui através do WhatsApp e através do e-mail também, certo? Então, continuando, nós vamos precisar fazer o seguinte. Olha só como que vai funcionar. Dentro aqui da classe BD, nós vamos criar uma função. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui logo no início. Essa função vai ser uma função pública. Ela vai ser estática. E ela vai devolver verdadeiro ou falso. O nome dela eu vou chamar de acesso liberado. Por quê? É como se eu fosse fazer uma pergunta para o sistema. O acesso está liberado? Se tiver, então eu prossigo. Se não tiver, eu paro e mostro a mensagem que o acesso foi negado. Só que o que acontece? O nosso acesso, a gente vai ter que liberar ele por aqui, não é isso? Nós vamos ter que digitar o usuário aqui, digitar a senha aqui, clicar no botão confirmar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o formulário, ó, FRM. Como ele não está, por que não está aparecendo aqui o nome de nenhum formulário? É porque aqui, ó, a classe BD, ela está separada. A classe, os meus formulários estão dentro de uma pasta, então eles não estão dentro do mesmo local, ó. Eles estão em locais diferentes. Então eu tenho que especificar aqui qual é o local que o meu formulário está. Então quando eu escrevo formulários, ele aparece aqui o nome da pasta. Então se eu digitar agora ponto, aí sim aparece aqui o nome de todos os meus formulários. Então eu vou pegar o formulário liberar acesso. Vou criar uma instância para ele, eu vou chamar de FRM, você pode chamar de qualquer coisa. E aqui eu digo que vai ser igual a uma nova instância. Então, eu criei a instância desse meu formulário. Eu vou, então, abrir esse formulário. Ó, show dialog. Por que eu estou fazendo isso? É porque vai ser aqui nesse formulário que eu vou estar fazendo a liberação, ok? Então, eu vou fazer assim, ó, após eu ter aberto o formulário, eu vou colocar assim, ó, se o usuário admin, ou seja, se essa variável aqui, ó, se o valor dela for igual a n, ó, se for igual a n, então o acesso liberado vai ter que retornar, então eu escrevo aqui, ó, return, vai retornar falso. Caso contrário, então ele vai retornar verdadeiro, ó, return verdadeiro. Agora, como que eu faço para alterar esse valor dentro do meu formulário? Eu vou vir aqui no meu formulário, ó, vou dar 2 cliques no botão confirmar. Nós já escrevemos aqui, ó, alguns códigos e a gente vai continuar a escrita desses nossos códigos. O que eu preciso saber? Eu preciso pegar lá no meu banco de dados, que é o FlameRobin, né, que é o gerenciador, o banco é o Firebird. Eu preciso fazer um select na tabela usuário. Ó, eu vou fazer aqui um select. Só que eu quero pegar, eu fiz na tabela pessoa. Deixa eu fechar aqui, fazer de novo aqui na tabela usuário. Eu quero pegar, saber se o administrador daquele usuário que foi informado é S ou é N, né? Então aqui no comando SQL, ó, eu vou somente dizer que eu quero o campo ADM. Então eu pego aqui, ó, ADM. E eu quero onde, olha só, eu quero onde o login for igual. Aí aqui eu vou colocar o meu login e a senha for igual a senha. Aqui também a gente ainda vai ter essa questão do usuário, tá? O usuário, ele tem que estar ativo. Então nós vamos colocar aqui, ó, e também o campo ativo se ele for igual a S, porque se por algum motivo eu cancelei aquele usuário, eu inativei ele, então ele não pode funcionar o login, tá bem? Vamos até fazer essa configuração aqui no login também, ó. Vou vir aqui no formulário de login. Deixa eu dar 2 cliques aqui no botão entrar. E aqui, ó, onde o login, eu posso até colocar antes de tudo, ó, onde o usuário, o campo ativo for igual a S maiúsculo, and, aí eu continuo aqui a configuração, ou seja, além do login tá igual ao usuário, a senha tá igual à senha, o campo ativo, ele vai precisar também
estar igual a S, ok? Voltando aqui agora, vamos continuar aqui. Eu vou criar uma string, vou chamar ela de SQL e vou abrir e fechar chaves aqui. Vou vir aqui no meu FlameHub, onde eu preparei o meu SQL, e eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V aqui dentro. Aqui no login, eu vou abrir aspas 2 vezes, vou colocar 2 sinal de mais. E aqui eu vou usar a função criptografar que está lá na classe BD. Aí o que eu vou criptografar? Primeiro o txt usuário na propriedade texto. Eu vou dar um Enter para você visualizar melhor, tá bem? Agora aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou ter que abrir aspas 2 vezes, vou dar um sinal de mais e um Enter. Vou pegar a função criptografar e já vou colocar aqui o sinal de mais para poder concatenar. Eu vou criptografar o quê? O txt senha na propriedade texto. Então, esse é o SQL que nós vamos utilizar. Só que esse SQL ele só vai retornar o campo admin. Então, o que eu faço agora? Eu vou escrever aqui, ó, BD, que é a classe BD, usuário admin, vai ser igual a BD, ou seja, a nossa classe de acesso ao banco de dados. Na função buscar, eu passo o SQL e eu pego aqui a linha rows, ok? Pego aqui a primeira posição, a primeira linha, na coluna ADM, aqui eu fiz errado, eu tenho que fechar aqui, dessa forma aqui, e converto para texto. Só que, quando a gente informar um usuário que não existe lá no banco de dados, ele vai dar erro. Então, eu já vou fazer aqui um try, ó. Eu já vou escrever aqui try, pressionei 2 vezes a tecla Tab. Aí, vou recortar isso daqui, vou colocar dentro da tentativa, ok? Vou pegar aqui, ó, esse exception, eu não preciso dele. Esse throw aqui também eu não preciso, porque eu só quero saber se deu certo ou não, ok? Agora, o que eu faço? Olha só. Se tiver dado certo, é porque ele vai conseguir executar essa linha aqui, tá? Se o bd ponto usuário admin, aqui na verdade nem precisa disso, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui. Aqui eu só preciso mesmo fazer a busca. Depois, aqui, ó, caso deu errado, então eu pego o usuário admin para poder garantir que vai funcionar, eu coloco ele com o valor n. Ou então, eu posso até fazer aqui logo no início. Se ele... Existem várias formas, tá, de se fazer. Aqui é uma das formas que eu costumo utilizar e você pode utilizar outras formas se você quiser. Você pode colocar ele dentro, fora do try ou dentro do catch, aqui vai funcionar da mesma forma. Por quê? Conseguiu executar? Beleza. Não conseguiu? Aí ele atribui n à variável. Então, o meu formulário de configurar acesso, ele já está pronto, ó. Primeira coisa, deixa eu até comentar aqui, ó. Verificar se o usuário foi informado. Aí você faz a mesma coisa aí com a senha. Verificar se o usuário foi informado. Aqui embaixo seria verificar se a senha foi informado. E aqui tentar fazer a busca. Se conseguiu, então beleza, ele vai devolver ou S ou N de acordo com o que tiver lá no banco. Se não conseguiu, aí ele vai devolver N, porque deu um erro, ok? Agora eu preciso fechar o meu formulário. Então eu escrevo aqui, ó, this.close. Por que eu preciso fechar o meu formulário? É porque aqui dentro da classe BD, eu vou ter aqui, ó, uma manipulação. Eu vou ter que saber o que aconteceu. O usuário é igual a N ou igual a S? Deu certo ou não deu? O que aconteceu quando eu abri esse formulário aqui e tentei fazer a busca? Então, ó, se o usuário for igual a N, ele devolve falso. Se for igual a S, ele devolve verdadeiro. Aí o que acontece? Olha só, vamos fazer o nosso login que você vai entender. Aqui no cadastro de pessoa, como que nós vamos agora usar essa função? No cadastro de pessoa, todo local que você for querer liberar acesso somente para o usuário administrador, você vai fazer assim, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui no botão de usuário, que é o local que eu quero. Eu não preciso mais disso daqui, ó. Isso aqui é apenas uma forma que a gente estava fazendo antes de criar a função. Agora, eu vou fazer assim. Isso aqui, eu só quero que seja permitido se o acesso estiver liberado. Então, eu vou fazer assim, ó. Se bd.acesso liberado. Só que eu quero fazer o seguinte. Se ele não tiver liberado, então eu não vou executar isso aqui. Então, eu coloco um sinal de exclamação atrás.
Ou então na frente eu coloco igual a false. Aí fica da forma que você conseguir interpretar melhor. Então, se o retorno da função acesso liberado for igual a falso, aí eu vou escrever aqui, ó, return. Para quê? Para ele não executar esse restante aqui embaixo, ó. Então, toda vez que você for querer que uma ação só seja permitida para o usuário administrador, você vai colocar essas duas linhas antes daquela ação. Que aí, olha só o que vai acontecer. Nós vamos executar aqui com F5. Ao executar, a gente vai estar fazendo o nosso login tudo certinho. Quando clicar no botão usuário, ele tem que abrir o formulário de configuração, porque foi isso que eu programei aqui. Deixa só o formulário iniciar aqui para a gente fazer. Então, eu vou primeiro fazer o login com o usuário que é administrador, que aqui, ó, no banco de dados, ele está aqui, ó, administrador. Deixa eu entrar aqui, ok, beleza. Vou entrar aqui no pessoa e vou vir aqui no usuário. Olha só, ele pediu o acesso. Então, a gente vai ter duas situações que você vai ter que escolher. A primeira é sempre pedir o acesso. Eu recomendo que você faça isso, sempre pedir o acesso, sempre pedir aqui a confirmação. A segunda é só pedir quando o usuário não for administrador, tá? Então, essa primeira forma, vamos tentar aqui colocar a nossa senha para a gente ver se ele já vai funcionar. Ó. É DC Silva e aqui 123. Quando eu clicar em entrar, ele habilitou. Deixa eu clicar aqui em usuário novamente, ó, clicar em pessoa, clicar em usuário. Se eu passar agora o usuário que não é administrador, olha só. Mesmo o usuário e a senha estando correto, ele não pode abrir lá. Só pode abrir se eu passar o usuário e senha que for de fato administrador. Então, essa primeira questão já está resolvida, a gente vai melhorar. Você vai decidir o seguinte. Se você quiser, deixa eu vir aqui no acesso, ó, BD, acesso liberado. Se você quiser que toda vez que a pessoa clicar, ele solicitar a senha, você vai deixar dessa forma. Se você quiser que ele só solicite quando o usuário não for administrador, você vai fazer assim, ó. Se o usuário admin, que no caso o usuário que fez o login, se ele for igual a N, ou seja, se ele for igual a não, aí você abre chaves aqui e fecha chaves aqui embaixo. Só que aí você tem que colocar assim, ó, caso contrário, returne verdadeiro, ok? Isso aqui é para quando você quer que, olha só, vamos executar de novo e você vai ver que agora, quando ele abrir, ele não vai pedir mais o acesso, porque eu já estou fazendo o login com um usuário que é administrador, tá bom? Então, ó, abriu aqui, fiz o login, já é administrador. Se eu entrei, cliquei, ele já libera logo. Agora vamos fazer login com um que não é administrador. Vamos vir aqui, ó. Eu vou colocar aqui o meu login que não é administrador, Edivan Cabral, e a senha de 1 até 8. Ao entrar, ele vai fazer o login no sistema tranquilo, só que ele é um usuário comum, ele não é administrador. Quando eu clicar em entrar aqui em pessoa e clicar em usuário, ó, aí ele pede a senha. Se eu passar um login e uma senha administradora, ele entra, beleza. Agora, se eu clicar de novo, olha só, ele está entrando. Ele não pode fazer isso, por quê? Senão ele sempre vai ficar como administrador quando eu fizer login a primeira vez. Para corrigir isso, então, eu vou vir aqui, ó, nesse... Se ele for igual a S, olha só, você vem aqui, copia. Aqui, peraí, se ele for igual a N, retorne false. Caso contrário, aí você aqui, ó, abre chaves e coloca assim, antes do return, tá? Você coloca que ele vai ser igual a N maiúsculo. Porque aí você sempre vai garantir, aqui tem que ser um igual só. Sempre vai garantir que eu fiz o login, beleza, deu certo, só que ele volta o usuário para o usuário não administrador de novo. Isso só se ele for um usuário que não é administrador, tá bom? Aí o que acontece? Se você quiser que ele sempre solicita acesso, você vai comentar aqui embaixo, aqui no else e aqui nesse return. Eu estou deixando essas duas opções para quê? Para você escolher o que você quer fazer. Se você quiser sempre, deixa só assim. Se você quiser que quando o usuário já tiver logado for administrador não precisar,
Aí você descomenta essas linhas e deixa tudo funcionando, tá bom? Eu vou dar então Ctrl Shift S e na próxima aula a gente vai fazer alguns ajustes, porque ainda falta coisas para fazer aqui. Por exemplo, quando eu clicar aqui no botão de usuário de novo, se já tiver aqui, ó, aberto, eu não preciso solicitar login novamente. A gente vai fazer isso, essas configurações finais aqui na próxima aula.